Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em nome da Tinta da China, queria agradecer à Ler Devagar por nos receber. Hoje é um dia especial por várias razões e eu tenho que fazer só aqui uma introdução. Publicar este livro do António Manuel Batista no seu centenário, para mim é muito importante porque ele era muito lá de casa. O Batista era um dos grandes amigos do meu padrasto e eu convivi sempre muito com ele. Conheci a Cristina miúdas, é um bocadinho mais nova, acho eu. Mas de facto, e além disso ele teve ele não sabe, mas foi muito importante, porque cada vez que ele estreava um novo programa na televisão, os meus pais iam sempre, eram convidados para participar, porque a minha mãe era bióloga, o meu padrasto também era investigador, era virologista. E nós passámos a ter televisão a cores na estreia de um programa do Batista e passámos a ter um gravador de VHS também na estreia de um programa do Batista. Portanto, para nós, crianças, foi mesmo, era muito acarinhado lá em casa. Gostávamos muito, gostávamos muito de assistir. Aliás, é incrível como naqueles anos, não é, nos anos 80, nós tínhamos programas de divulgação científica tão elaborados e tão... E nós víamos, as crianças viam, os miúdos viam aquilo, é uma coisa que deixou de existir e foi mesmo, eu acho que foi um dos grandes divulgadores da ciência em Portugal nesses anos, quando só havia um canal, portanto, só podíamos ver aquilo, não havia o que existe hoje. Portanto, eu queria agradecer muito à Cristina Ovídio por ela se ter lembrado de mim para publicar este livro, porque, de uma certa maneira, é uma homenagem ao Batista, mas também é uma homenagem ao Terrinha, também é uma homenagem à Jovita e também é uma homenagem à Filó. Ou seja, aos nossos pais que conviveram muito, e hoje nós estamos aqui no mundo dos livros, um bocadinho inusitadamente, e temos este grande reencontro. Outra razão é porque, de facto, eu não tinha noção que o António Manuel Batista tinha tantos livros publicados, e quando a Cristina me mostrou vários, eu achei que este, de facto, era aquele que também me recordava mais dele, porque ele de facto era um cientista, um físico cultíssimo, sempre com pontes para o cinema, para a filosofia, para a literatura, para a poesia, e este livro mostra exatamente isso. Portanto, foi daqueles, quando eu li, disse: Cristina, tem que ser este, porque é aquele onde eu me revejo mais. E, portanto, queria agradecer a todos, agradecer muito ao Carlos Filhais, que está aqui a apresentar o livro, e ao Neto, que escreveu o prefácio, e que é um belo prefácio, este prefácio do António. Acho que o seu avô também teria, assim, um grande orgulho. Portanto, eu queria agradecer a todos e vou passar à Cristina Ovídio, que, para além de me ter trazido o livro, fez a coordenação editorial deste livro e trabalhou muito nele. Uma pessoa aproveita os skills dos herdeiros, neste caso é uma editora, portanto teve que ser explorada. Queria agradecer muito à Cristina. Muito obrigada a todos. Obrigada, Bárbara. Eu vou escorrer-vos um pasto para não me esquecer de nada, e porque temos o tempo muito calibrado. Primeiro de tudo, queria agradecer a todos estarem aqui. Eu estava a temer o tempo, mas depois lembrei-me do verso do Fernando Pessoa: um dia de chuva é tão belo como um dia de sol, ambos existem, cada um é como cada qual. De maneira que nós temos sempre esta tendência, sempre que há chuva, não saímos de casa. Penso que em Inglaterra, meu Deus, nunca se encontram, de certeza absoluta. Eu queria agradecer em nome dos meus irmãos, da Ana, António, Teresa, e também dos netos, do Miguel, da Teresa, do António, da Maria e do Mati. Agradecer, em primeiro lugar, a Ler Devagar por este acolhimento, e lembrando com saudade o José Pinho. José Pinho, parece que, entretanto, ainda estamos aqui a ver, com os seus olhos verdes, sempre a acolher-nos com o seu calor. Quero também agradecer à equipa da Tinta da China, a Bárbara Pedrosa, por ter saudado a vida nova deste livro, e foi imediato um agradecimento muito especial.
Quero também agradecer à Inês Hugan, que fez o acompanhamento editorial e a revisão deste livro, à Ana Diniz, à Catarina Homem Marques, que já vi, à Ruth Paiva, à Vera Tavares, pela excelência da capa, selo de honra da Tinta da China. Na verdade, esta coleção é belíssima, este é um livro que cabe no bolso e que podemos levar no metro, é fantástico. Também ao Vicente Caraças, pela paginação sensível e bonita, à Sofia Santos, que viu crescer os meus filhos aqui na Ler Devagar, onde o António muitas vezes pegava no sofá para ler. Quero agradecer também o próprio ambiente da Tinta da China, no Jardim dos Olmeiros, e ao gato Osalido, que vai passeando por ali, qual testemunha de um crime. Também quero agradecer à Maria do Rosário Pedreira e ao Carlos Filhais as palavras bonitas dos textos da contracapa, a todos os amigos e família presentes e também ausentes. E aqui lembro muito especialmente, como a Bárbara estava a dizer, o nosso António Terrinha, muito lá de casa, e também outros amigos que não estão cá, entre os quais o Luís Pedreira, que faz parte também, este é o Terrinha e o pai, na casa da Ericeira, e o Luís Pedreira no casamento dos meus pais, quem de facto temos que saudar esta memória. Vejo também com muito agrado alguns dos amigos e de pessoas que acompanharam os meus pais, António e Jovita, e é bom estarmos aqui juntos a celebrar. Os irmãos do pai? Os irmãos do pai? O tio Manel e o tio Zé João? Claro, os irmãos do pai, o tio Manel, o tio Zé João, depois faço essa referência também no final, claro. E tantos outros que estão aqui, os nossos primos e tanta gente que viveu. Quer o António, na abertura do prefácio, faz uma advertência. Não se alongar para que o leitor avance e de imediato para a conversa com o avô. E depois diz que entende este livro como uma conversa. E por isso avancemos para a conversa com o físico Carlos Filhais, a quem agradeço muito especialmente a generosidade, a disponibilidade, o facto de ter vindo de propósito de Coimbra para estar aqui, e ao António também, a quem deixamos agora este palco para a vossa conversa. Eu e a Bárbara vamos desaparecer por um instante. Está bem? Queres este? Obrigado. Ok, até já. E este vinho? Esse é teu. Incrível, pá. A vinho e tudo. Som. São dois. Tá Os cientistas é com números, os poetas é com versos. O copo não é meu, mas fica aqui. Olá a todos, boa noite, boa tarde, depende da hora. Muito obrigado por terem vindo, por terem enfrentado esta borrasca super intensa. Obrigado por terem sobrevivido à chuva. E. Como? Não está. Está-se a ouvir? Está com cortes de som, está também. Eu ouvi perfeitamente. Som? Ok. Obrigado por terem vindo, obrigado por estarem aqui no Ler Devagar, num espaço tão especial para nós. Queria agradecer, antes de mais nada, obviamente, à Tinta da China por ter acolhido este livro tão rápido e por ter acreditado na força deste livro na atualidade, escrito há 26 anos pelo meu avô. De facto, é um livro muito especial para nós. Agradecer também, evidentemente, à minha mãe, que acho que foi a força motriz deste livro. Acho que ela merece esse reconhecimento. Sem ti, este livro não existia, esta reedição deste livro não existiria. Portanto, foste uma peça essencial nesta história. Agradecer à minha irmã, que está aqui na Regi. Muito obrigado. E a toda a família, que eu acho que é um orgulho para nós, família e amigos, evidentemente, é um orgulho para nós estarmos aqui todos juntos a celebrar este momento que é tão especial e tão bonito e tão único. Agradecer também ao Carlos por estar aqui a conversar e, desde já, como a minha mãe disse, isto vai ser uma conversa, vamos tentar fazer isto de uma forma um bocadinho mais informal, até trouxemos copos de vinho para parecer assim ainda mais informal. E isto vai ser uma conversa entre uma pessoa que não dispensa apresentações, que tem uma história, um currículo fantástico enquanto cientista, físico, divulgador de ciência no nosso país. Portanto, o Carlos é de facto uma pessoa extraordinária.
e um puto que tem a sorte de ser neto de quem é, do autor deste livro, e portanto pode fingir hoje que é uma pessoa séria e que vai falar sobre assuntos importantes com o Carlos Filhais. E portanto acho que podemos passar à conversa propriamente dita, e começar por falar sobretudo daquilo que é a força deste livro. Porque é que ele é tão atual hoje em dia, não é? Porque é que um livro que foi escrito há quase 30 anos, de uma pessoa que escreveu grande parte do seu trabalho há mais de 50, porque é que é tão importante em 2024? E é sobretudo por esta ideia da interseção entre a ciência e diferentes áreas do saber. O saber, áreas artísticas, disciplinas várias, que é uma coisa que está muito na moda, não é? Interdisciplinaridade, nós falamos muito sobre isso, multidisciplinaridade nos cursos e nos trabalhos e tudo mais, mas eu gostaria um dia de desafiar um professor, por exemplo, da minha faculdade, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a dar uma aula sobre a interseção entre ciência e poesia. Eu acho que não conseguiria, na verdade. E isso é sintomático também do tempo que vivemos. Ou seja, há um certo receio em intersetar diferentes áreas que parecem completamente díspares, sem qualquer possibilidade de convergência, mas isso não é verdade. E, portanto, aquilo que eu encontro de tão único no livro do meu avô é precisamente esse desafio que ele lança de, na verdade, a ciência encontra-se na poesia, encontra-se na pintura, encontra-se na filosofia, encontra-se em imensas áreas. E cabe-nos a nós, enquanto pessoas de diferentes áreas, explorarmos essas interseções. E, portanto, eu passo a palavra ao Carlos também para perguntar o que é que tu achas que este livro também tem tão especial e porque é que ele se mantém tão atual hoje em dia? Muito bem, boa tarde. Eu não vou esquecer da pergunta, mas tenho de fazer as saudações iniciais. Em primeiro lugar, porque é que eu estou aqui? Eu estou aqui em primeiro lugar... Eu estou aqui em primeiro lugar porque o António Manuel Batista é uma das razões porque eu estou... Mais próximo. Tem de ser mesmo Isa. Não há outro. Tem de engolir o microfone. Eu estou aqui porque ele é neto e eu sou, entre aspas, filho. Porque uma das razões porque eu vim para a ciência foi devido à ação da divulgação que ele teve. Outra razão porque eu estou aqui é que não se pode dizer que não há destino ao vivo. Eu nunca tentei, mas suspeito que não é boa ideia. Afinidades que eu tenho com António Manuel Batista. Olha, uma é óbvia. Eu também sou Manuel Batista. Eu uso Carlos Filhais, mas o meu nome completo é Carlos Manuel Batista Filhais. Portanto, sendo de uma família diferente, temos dois nomes em comum. E já agora tenho também em comum com ele o facto de ter meu pai também era militar. E apanhámos os dois o vírus da ciência em pequenos. O meu, graças à infecção. Portanto, ele ficou primeiro infectado do que eu. O livro agora. Bem, o livro tem de facto os 26 anos. Estamos no ano em que o António Manuel Batista faria 100 anos, estivesse connosco. E faz também 100 anos mesmo não tanto connosco, ele está connosco através do livro. É uma das melhores maneiras de estar connosco, através do livro. Portanto, o livro, costumo dizer, é uma espécie de vida eterna. É uma espécie de vida eterna, porque garante a continuidade da memória. Eu lembro-me bem, não muito bem, mas lembro-me, a primeira vez que ouvi a voz dele na rádio, eu acho que ainda estava numa escola e o professor pôs a voz dele a dar na rádio e eu nunca mais esqueci aquela voz. Eu acho que se há uma coisa que nós lembramos dele é aquele timbre. E depois estive com ele em várias ocasiões, fizemos sessões juntas em vários sítios. Convidei uma vez para dar uma palestra lá na Universidade de Coimbra, estive com ele. E de facto, quando eu me lembrava de fazer uma citação, ele ficava assim a olhar para mim e dava-me 10 em vez da minha. Ele ganhava sempre por 10-1, porque por cada citação que eu fazia ele sabia 10. Ele era uma verdadeira enciclopédia e tinha uma memória descomunal, quer dizer, a inveja eu sei que não é um bom sentimento, mas tenho uma inveja danada
daquele enciclopedismo que a memória dele lhe permitia. Eu também tinha, mas a memória traía-me. Eu tinha lido também muitos livros. Eu e ele temos outra coisa, somos amigos dos livros. A nossa paixão primeira são os livros. E a Cristina também herdou isso, eu sei. Portanto, este livro, A Ciência no Grande Teatro do Mundo, é a maneira do António Manuel Batista estar hoje connosco. É de facto uma segunda edição. A primeira foi na Gradiva, uma editora com a qual ele colaborou há muito tempo. E está aqui a Maria do Rosário, que se lembra disso muito bem. Mas agora temos a tinta da China, pá. Sabem que a tinta da China é uma tinta especial que aquilo não sai, pá. É indelável. E é um livro para ler devagar. É um livro para ler devagar. Eu li-o outra vez devagar. A minha memória já não dava para me lembrar de tudo que tinha lido há 26 anos, que já tinha lido no século passado. Eu já sabia ler nessa altura. E agora a resposta. Porque é que o livro é atual? Porque é o livro de uma pessoa que sabe profundamente o que é a ciência, e a ciência é uma coisa que está profundamente connosco ainda, e não nos vai deixar. Quer dizer, a ciência não é a nossa salvação, mas sem a ciência também estávamos perdidos. Não é a nossa única salvação, mas sem a ciência estamos perdidos. E, portanto, a ciência está aí. Impõe-se, está nas nossas vidas. Aliás, a presença é tão grande que passa despercebida. Está nos nossos telemóveis, está nos meios de transporte que usamos, está na iluminação que temos, está na produção de livros, está por todo lado. A ciência está aí. Agora, é tão omnipresente que tendemos a ignorar o que é. Estamos dominados por quê? Pelos resultados da ciência, pelos produtos da ciência, e esquecemos muitas vezes o que é a ciência. Ora bem, para as pessoas que porventura esqueceram o que é a ciência, muitas nunca souberam, é este o livro que vem dar. O espírito da ciência está todo aqui. Se os resultados andam nos nossos bolsos, andam na nossa vida, o espírito está impactado neste livro da tinta da China. E não é pouco pôr o espírito da ciência em 334 páginas. O espírito da ciência é muito grande. Foi preciso, de facto, alguma inteligência, muita inteligência, para o comprimir, para caber aqui e vir connosco. Então, é a reflexão de um homem. Na altura ele tinha 76, não é? Portanto, ele tinha vivido uma vida de ciência, e manifestando ainda a minha inveja, eu tenho 68 anos, eu sei que não se nota, mas eu gostava muito que aos 76 eu pudesse escrever um livro como este. Porquê? Porque é um livro de maturidade. Mais a tempo. Achas? A questão é que não pode ser igual, tem de ser diferente, e melhor é difícil. É um livro de maturidade, alguém que viveu toda a sua vida uma vida de ciência e que está a transmitir, ou a procurar transmitir aos seus co-cidadãos, que é algo difícil, dizer o que é uma coisa que é dominante nas suas vidas, mas que eles não se apercebem disso. Nós temos tendência, e a escola é muito responsável por essa tendência, a falar apenas dos resultados da ciência. Mesmo a ciência é enunciada na escola como um conjunto de resultados. Ora bem, eu devo dizer, fui para a ciência, podia ir para qualquer coisa, mas fui para a ciência porque suspeitei que me estavam a esconder algo, quando anunciava apenas os resultados. Eu suspeitei que eles estavam a esconder a aventura. Eu fui para a ciência por causa de uma aventura que na escola parecia escondida, mas que nos livros, na altura, de Rómulo de Carvalho, outra grande pessoa a quem eu devo, sou filho dos dois, estava lá a aventura da ciência. Uma construção de homens e mulheres que se interrogam, com a curiosidade que é característica da nossa espécie, interrogam sobre o funcionamento do mundo. No fundo, é que mundo é este? De onde vem? Para onde vai? Quem somos nós no mundo? E a ciência tem esta coisa que é mais ninguém faz, é dizer que não somos estranhos no mundo estranho. Seria uma afirmação de senso comum. Sermos estranhos no mundo estranho, mas somos cada vez mais conhecidos, num mundo cada vez mais conhecido, e nós, ao conhecermos isto, conhecemos o homem, conhecemos o mundo, a conclusão maior da ciência é que nós somos uma parte do mundo. Somos feitos de átomos, que
há outra maneira de termos vida eterna, se quiserem encontrar uma consolação disso, além de deixar livros, é que deixa os átomos. Uma pessoa fina-se, mas os átomos ficam. E, portanto, há várias maneiras de deixar memórias. Nós deixamos também memórias materiais. Portanto, é um livro que pensa a ciência no seu espírito. É a indagação, a curiosidade, é saber que mundo é este, quem somos nós neste mundo. No fundo, é aquilo que estava no templo de Apolo em Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Há quem diga que toda a ciência se pode resumir a isso. Conhece-te a ti mesmo. E nós, querendo conhecer a nós mesmos, somos parte do mundo, temos de conhecer também o mundo. E ao mesmo tempo. Portanto, a ciência tem avançado, vai continuar a avançar, e isto fala do método da ciência, quais são as relações entre ciência e senso comum, que é que a ciência se aproxima ou afasta de senso comum. Qual é a relação com a filosofia, que também é uma procura, mas não é exatamente a mesma coisa, se quiserem saber a distinção. Se a matemática é ou não uma ciência, ele dá uma resposta que não é muito senso comum, ele diz que não é. Há quem diga que é uma ciência formal, diz que a matemática é outra coisa, porque lhe falta, falta-lhe o quê? O confronto com o mundo. A matemática pode ser uma linguagem da natureza, mas é uma linguagem inventada por nós e com uma lógica que nós lhe damos. É admirável que tenha essa correspondência tão grande. O Galileu disse, a natureza está escrita, o livro da natureza, uma metáfora, o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos e só o consegue ler, a natureza como um livro, só o consegue ler quem conhecer a linguagem que ele está escrito. Mas ele diz que a linguagem é uma coisa, a natureza é outra. A ciência precisa da matemática, mas trata de escrever a natureza. E por fim, e já vou voltar ao António, é a questão da relação com as artes. Porque, para o senso comum, mais uma vez, parece que estão em polos distintos. A ciência está aqui, as artes estão no outro lado. Ora bem, é verdade que há uma separação, e a separação está no método da ciência. O método da ciência não é o método das artes. A validação da ciência não é a validação das artes. Embora também seja feita por uma comunidade, nos dois casos. Mas há muito, e quem ler o livro percebe bem isto, porque é um homem das chamadas duas culturas. O problema das duas culturas de 1959, do Snow, C.P. Snow, era, na altura, dizia-se que os cientistas eram os ignorantes, e ele era cientista e era escritor e não quis ser chamado ignorante, e diz, ele foi muito forte, ele disse, não gosto de ser chamado ignorante. Não gosto de ser chamado ignorante, e disse, vocês não sabem a segunda lei da termodinâmica, disse ele. Isso é como não saber quem é o Shakespeare. É como aquela frase que o meu avô dizia muito, que era o cientista pode ser poeta, mas o poeta não pode ser cientista. Vai ao encontro dessa ideia de, claro que o poeta pode ambicionar saber o que é a segunda lei da termodinâmica, ninguém diz o contrário, mas o cientista se calhar tem uma maior facilidade, e não quero estar agora a espicaçar... A segunda lei da termodinâmica, eu vou dizer a moda do Camões. Todo o mundo é feito de mudanças, tomando sempre novas qualidades. Esta é a segunda lei da termodinâmica. Diz que a entropia está a crescer, que significa que há uma diferença entre o passado e o futuro. Um sistema abandonado a si próprio muda com o tempo. Muda com o tempo. No fundo, existe tempo. Diz a segunda lei da termodinâmica, é uma coisa de senso comum. Existe tempo. A questão da relação entre ciência e poesia, que aqui está tratado, não podemos começar por aí, pelo fim, que aqui está tratado por um homem das duas culturas. Portanto, não há muita gente que possa tratar o assunto. Porquê? Porque ele também era poeta, já agora. Embora tivesse alguma contenção sobre a sua poesia, parece que um dia o Alexandre O'Neill ameaçou que ia ler os poemas dele, poemas de juventude, na televisão, e ele disse, não, então vou eu, pá. É uma maneira de dizer que se calhar até defende melhor os poemas. E eu descobri isto graças à Cristina Ovídio, que eu nem sabia que, a certa altura, que além de cientista, durante muito tempo não sabia que era um poeta. E cresceu num caldo de cultura com intelectuais, o Alexandre O'Neill, e não só, com poetas. E já agora o Alexandre O'Neill é um dos meus poetas preferidos. Portanto, as afinidades que ele tinha, até pessoais, até isso, a meus olhos, o engrandecem. É muito, muito interessante. Porquê é que a ciência e a poesia têm mais pontos do que normalmente se julga, são colocadas nos antípodas? Primeiro, isto é trivial. Isto é trivial. São ambas dimensões humanas.
A ciência não é feita por extraterrestres e que eu saiba a poesia também não. E, portanto, são coisas a que nos dedicamos, coisas a que a nossa espécie dedica, são coisas de que precisamos para viver. Eu direi que não podemos viver sem ciência, da mesma maneira que não podemos viver sem poesia. Mas é mais do que isso. A ciência vê na natureza, procura e encontra uma ordem escondida. Penetra nos mistérios. Ora bem, a ciência, no fundo, também procura uma ordem escondida. Quando um poeta junta duas palavras para fazer uma metáfora, o que resulta no fim da metáfora é uma chave nova de leitura do mundo. O que significa, estava lá e ninguém tinha visto. É uma descoberta que é revelada e que pode ser apreciada por quem gostar de ler aquele poema. Mas talvez há algo ainda mais profundo do que isso. Não é só entrar no mistério, que trata no mistério da natureza, a ciência, no mistério da arte, a poesia. E aí é que falha mais ao senso comum das pessoas. As pessoas não imaginam, mas eu vou dizer, e portanto podem imaginar, que o cientista dedica-se a perceber a natureza, à procura de tal ordem, não é por ser ordem, é por ser bela. Os cientistas têm prazer ao fazer ciência porque estão a descobrir belezas escondidas. Por outras palavras, aquilo que se pensa que separa ciência e poesia, é dizer, que a estátua do belo e os outros trazem aquilo que pode-se chamar verdade. Não, não. O belo é um critério de verdade. O belo é um critério de verdade. Houve um poeta romântico, e sabem que os românticos se insurgiram contra a ciência, John Keats, que disse: a verdade é a beleza é a verdade, e acrescenta o terceiro verso: e não há mais nada a dizer sobre o mundo. Isto é tudo o que é preciso saber. Trazido à letra, isto é tudo o que é preciso saber. A verdade é a beleza é a verdade. E portanto, ele diz aqui isto. Eu leio só aqui ele gosta muito de citações e eu também. Uma das citações que ele tem é daqueles físicos quânticos, e para o ano vão fazer 100 anos a teoria quântica do modo como a versão moderna. Foi em 1925, com grandes sábios, que ele conhece e fala aqui deles. Ele diz, tem aqui citações deles, e diz assim um deles, Paul Dirac, inglês, Prémio Nobel da Física, diz assim: é mais importante ter beleza nas equações do que estarem de acordo com a experiência. Portanto, para aquelas pessoas que pensam que os físicos fazem experiências e querem estar de acordo, não, às vezes há uma ordem que eles encontram e eles dizem: se a natureza não está de acordo com esta ordem que é bela, tanto pior para a natureza. Deve haver qualquer fator que anda ali a perturbar, mas a natureza, se tirarmos os fatores, a natureza deve ser como isto. É assim que avança a física, no fundo. A física fundamental das partículas, a essência, a intimidade da natureza, as forças fundamentais entre as partículas, são operações de simetria. Operações de simetria, o que significa, pensem num espelho. Imagens de conceitos, E outro, Hermann Weyl, matemático e físico. O meu trabalho sempre tentou unir o verdadeiro ao belo, mas quando tive de escolher entre um e outro, escolhi normalmente o belo. Isto só para perceberem que, no fundo, os cientistas são poetas. Pelo menos estes grandes. Há muitos cientistas que não têm este estatuto. Fazendo a ponto com o que estás a dizer, que é interessante, ou seja, a citação que foi escolhida para a contracapa vem sobretudo ao encontro do que o Carlos está a dizer, que é, no fundo, e vou citar o meu avô aqui na contracapa, mais fácil, contra os que acreditam que a compreensão destrói o maravilhoso das coisas, acontece exatamente o contrário. A experiência da verdade é exultante por si mesma. Acho que esta frase resume muito bem o livro, porque, na verdade, acho que por algumas correntes, talvez, não sei, da poesia, de outras áreas, há quem goste de dizer que o desconhecimento, que a ignorância pode ser também um encontro com o belo, ou seja, a ideia de que não conhecendo... Eu sei que discordas, a ignorância é o feio. Eu sei. Se querem uma frase, podem estamos de acordo, na capa do próximo livro. Estamos de acordo. Mas é aquela frase na verdade é um poema, como o meu avô cita, do D.H. Lawrence no livro,
que é, por não saber as coisas, é que eu acho belas. É que eu as acho belas. Exatamente, de H. Lawrence. Mas eu e ele estamos contra esse argumento. Sem dúvida, por sem não dúvida. Saber, acho aquilo bonito Sim. porque não conheço. Sem dúvida. Não, tudo o que eu não conheço é feio. Exatamente. Mas há uma coisa que Por outras palavras, conhecer é um ato de aproximação, é um ato de procura de beleza, é um ato... conhecer as coisas é uma paixão. É um ato de paixão. E uma pessoa apaixona-se por quê? Apaixona-se pela beleza. A beleza não é a beleza apenas física. A beleza significa conformidade das partes entre si. E se tiver se tiver algo nessa conformidade que não esteja de acordo com o resto, é para nós repararmos melhor na conformidade das partes entre si. Quer dizer, o mundo é assim, as partes estão conformes entre si. E às vezes não parece isso, mas quando nós procuramos bem estão, e a ciência é difícil porque é preciso ver o fundo das coisas, e o fundo das coisas não tem fundo. Nós precisamos de imaginação, quer dizer, as coisas da natureza não parecem ter fundo. Nós precisamos de imaginação para adivinhar como é a natureza, então usamos o método científico, a observação, temos que ter uma hipótese, não é? Não vamos observar ao calhas. Observação, experimentação, que é uma observação controlada, e depois temos o raciocínio lógico, lá está a matemática. A matemática não é fazer contas, a matemática é usar a lógica. E depois submetemos aquilo aos outros, no sentido de validamos. Quer dizer, uma descoberta feita por um cientista não é descoberta nenhuma. A descoberta tem de ser feita por várias pessoas, tem de ser, passa no crivo dessa seleção humana, há uma comunidade que ele chama muito bem a atenção aqui para isso. Ora bem, o que acontece é que nós, para a primeira interrogação, que é a hipótese, para colocarmos a pergunta, precisamos de imaginação. Por outras palavras, precisamos de tentar adivinhar como é a natureza. Ora bem, o que é que acontece? Acontece é que nós, em geral, falhamos miseravelmente. Em geral, falhamos miseravelmente e falhamos por uma razão muito simples. Por isso é que a ciência é um trabalho continuado. Muita gente. Nunca houve tantos cientistas vivos como houve mortos. Há mais cientistas vivos do que jamais houve mortos. É preciso muita gente para... Porque eu vou usar uma metáfora. Vou usar os utensílios da poesia. Porque a imaginação da natureza é muito maior que a nossa. É incomensuravelmente maior que a nossa. Estes génios, que ele gosta tanto de citar, o Dirac, o Einstein, Bohr, esses génios, tiveram uma imaginação prodigiosa. Mas a natureza ainda os bate. É por isso que estamos aqui hoje. Eles não disseram a última palavra. Sim, ou seja, a ideia da criatividade e da imaginação ao serviço da ciência é uma coisa super importante e acho que ajudou muito o meu avô a desenvolver o seu trabalho e acho que deveria ajudar todos os cientistas que trabalham e até pessoas fora da ciência a criar novos mundos, a sair fora da caixa. Isso é sair da caixa, ou seja, isso é muito importante. Eu, na verdade, não consigo imaginar um cientista que não aceite o poder da imaginação e da criatividade para o seu trabalho. Isso é uma coisa para mim inconcebível. Ou pelo menos está a perder muita coisa com isso. Não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Deixa-me só acabar. Deixa-me só segurar o microfone por 2 minutos. Isto é uma boa discussão. É uma boa discussão. Eu quero falar. Só quero 2 minutos. 2 minutos ao microfone. Falando também, estou a tentar também vender de certa forma o livro, porque é que ele é extraordinário em termos discursivos, em termos comunicativos, que o meu avô tinha uma grande paixão por anedotas e acreditava que as anedotas eram um veículo super poderoso de comunicação. Conta uma, eu também acho isso. Boa, deixa-me contar. Yes. Ora, então vou contar. A anedota que ele tem várias anedotas ao longo do livro, não é? Mas uma anedota, o meu avô gostava particularmente das anedotas com os judeus. Eu sei que isto vai soar muito mal agora nesta altura, super mal, mas tem a sua graça, porque vem precisamente ao encontro desta ideia ninguém está a dizer isso. Não, as anedotas judeus podem ser mal interpretadas. É isso, o que eu quero dizer é isso, e não vem, ou seja, de todo, não é? Vem precisamente ao encontro desta ideia do desconhecimento, da beleza do desconhecimento e da beleza do conhecimento. Esta oposição, este contraste entre as duas ideias. E o meu avô cita uma anedota que gosta muito sobre uma comunidade de judeus bastante pobre, que sabe que um rabi muito sábio vai discursar numa cidade ao lado.
e enviam um jovem muito inteligente para ouvir essa palestra, para transmitir depois aquilo que aprendeu com esse rabi. E, portanto, quanto ao meu avô, esta anedota. Na primeira palestra, disse eu, o rabi foi brilhante, claro e simples. Compreendi tudo o que disse. Na segunda palestra, foi ainda mais eloquente, profundo e sutil. Não compreendi muito do que ele disse, mas com a convicção com que falava, via-se que compreendia tudo o que dizia. A terceira e última foi de longe a melhor. Uma experiência verdadeiramente inolvidável que tenho de lhes agradecer a verem-me proporcionado. Não compreendi nada e creio que o Rabi também não. E portanto, esta intercalação de anedotas no meio do texto, eu queria perguntar uma coisa, que é, no seguimento disto, que é, tu sentes que a ciência está a precisar de contadores de histórias? Achas que está com alguma deficiência nesse sentido? E como é que tu desenvolves esse tópico? Sim. A comunicação precisa de histórias. Nós somos feitos de átomos, mas no fundo nós somos feitos de histórias. E eu, claro que há uma história natural grande que ordenou os nossos átomos para sermos quem somos. Mas para contar essa história é melhor desdobrar em outras histórias. Os grandes comunicadores são aqueles que fazem isso. Por exemplo, essa história que somos filhos das estrelas, que todos temos dentro de nós carbono, e o carbono que aqui está, só há uma maneira dele surgir naturalmente, e é no interior de uma estrela. O carbono é essencial à vida. As moléculas da vida têm carbono. Ou, já agora, o oxigênio que respiramos, ou qualquer uma dessas, tirando o hidrogênio e o hélio, e nós... O hidrogênio temos na água, isso temos muito. Portanto, dentro de nós está o Big Bang, porque dos primeiros átomos mais simples é o hidrogênio que estão na água. Nós temos dentro de nós uma parte do Big Bang. Já estou a contar uma história. Cada um de nós tem marcado em si o início do mundo, de alguma maneira. Mas no início a temperatura era muito grande e portanto havia uma grande desordem. E a certa altura era preciso átomos mais para formar a água, é preciso também, além do hidrogênio, o oxigênio. E onde é que se arranjou também o oxigênio? Carbono e oxigênio, essas coisas. Também temos cálcio, potássio. Onde é que se arranjou isso tudo? Só a maneira natural de fazer isto. Hoje os físicos sabem fazer isso com aceleradores nucleares. Mas a maneira que a natureza faz isso é no coração de uma estrela. E portanto, no coração das estrelas faz-se o carbono e o oxigênio que nos permitem a vida. Fez-se. Continua-se a fazer, porque há uma reciclagem permanente. Então, mas estamos aqui há quanto tempo? Bem, hoje os físicos dizem, os astrofísicos, 14 mil milhões de anos. 14 mil milhões. E o Sol quanto tempo tem? 5 mil milhões de anos. Houve muito tempo antes de haver Sol, para haver outros sóis. Hoje o telescópio James Webb está à procura dos primeiros sóis. Vê, é uma grande lente, vê muito longe, o que significa vê, devido à expansão, vê o início, quase o início não se pode ver, mas vê quase o início. Então nós percebemos que houve estrelas maiores que o Sol não vai poder fazer oxigênio, vai poder fazer carbono, mas ainda não está nessa fase. O Sol está a meio da sua vida, para quem... E já que estou a contar histórias, o Sol está a meio da sua vida, estou a equiparar o Sol a uma pessoa, então a gente percebe, o Sol está a meio da sua vida. Portanto, tem 5 mil milhões de anos, vamos esperar 5 mil milhões de anos para aquilo acabar. Daqui por 5 mil milhões de anos não temos o problema do Orçamento de Estado, não sei se temos, mas temos o problema do fim do Sol. Não sei como é que nos vamos entender. Nessa altura haverá uma tecnologia qualquer para irmos produzir. Já não estamos cá, de certeza absoluta. Nós pessoalmente, não, os nossos átomos espero que sim. Não, já sabe. O nosso átomo vai ser uma alegria. Nós, enquanto espécie. Já não existe. Há previsões, podemos fazer, mas prognósticos são no fim do jogo, como dizia um futebolista. Ora bem, e estou a contar histórias. Quem contou esta história muito bem foi o Carl Sagan. E usou até um meio que o professor António Manuel Batista usou, que é a televisão. O professor António Manuel Batista, a televisão preto e branco. O Carl Sagan na televisão a cores. E faz um livro extraordinário, Cosmos, que é nada mais, nada menos, que vendeu milhões, nada mais, nada menos que um guião de um programa de televisão. O que significa que televisão e livros não têm que ser necessariamente inimigos, agora parece que sejam, se a gente olhar para a televisão, não vê quase nada sobre livros, parece que são inimigos, parece que não se podem ver. Mas, no entanto... As novelas brasileiras, não são fantásticas.
Para quê? Para? Ah. Como livros. Eu tenho uma história sobre isso, mas gosto de histórias. Eu sou do tempo em que começou as novelas com a Gabriela, essa história toda. E um dia, quando eu venho da Alemanha, doutorado, dei a minha primeira entrevista. E a minha primeira entrevista foi ilustra o que é a comunicação. Foi um jornalista do Jornal Notícias. Viu-me numa conferência de imprensa com outros cientistas, eu era o mais novo, a pedir dinheiro, que é uma coisa que já nessa altura era preciso, pedir dinheiro. E o que é que acontece? Achou piada ao puto a pedir dinheiro e vem perguntar, querem dinheiro para quê, o que é que vocês fazem? E eu desbobinei. Foi aí que eu aprendi estas técnicas de não deixar falar os outros. Eu tinha medo das outras perguntas do jornalista e tumba. Mas ele, a certa altura, deixou-me falar e fez as perguntas dele. Que é o que o António faz isto muito bem. Fez as perguntas dele. E qual era a pergunta? Bem, perguntou-me várias coisas da minha vida. O que é que eu fazia, se tomava o pequeno almoço, se não tomava, etc. E no dia, quando saiu, que ele demorava, foi antes dos computadores, isto foi anos 80. No dia que saiu o jornal, eu saí ao quiosque, não havia internet, e ao quiosque com o jornal, eu vejo a minha cara chapada na capa e o título era "Cientista também vê telenovelas". Era isso que o jornal revelava ao mundo. Era isso que era o mais importante daquela conversa. Portanto, as histórias são fundamentais e ali a história que é preciso contar, percebeu o jornalista, não fui eu, que era que eu era humano. Porque os humanos em Portugal, na altura, pelo menos todos viam telenovelas por causa da Gabriela e da outra. A Gabriela tinha sido antes, mas havia a escrava Isaura e essas coisas. E, portanto, também eu sofri com a escrava Isaura. Ora bem, o que é que acontece? É preciso que encontre histórias. Neste tempo, já não temos Carl Sagan, temos pessoas que sabem usar a poesia e sabem contar histórias, como o Carlo Rovelli, por exemplo, como o Thyssen, um descendente do Carl Sagan. Já que falaste do Carlo Rovelli, ele publicou na verdade foi o público que publicou uma reportagem, uma entrevista do Carlo Rovelli, que é um tipo extraordinário, físico, que toca precisamente as áreas como o avô tocou e que o Carlos toca e muitos outros cientistas tocam. Esta interseção ele não tem medo e, na verdade, ele tem tanto sucesso precisamente porque não tem medo de contar a história da ciência com lives de literatura e de arte e tudo mais, e isso é extraordinário. Ele tem uma frase nessa reportagem que vale a pena ler, que diz o seguinte: ao manter a separação entre a ciência e a poesia, a nossa cultura é tola, porque se torna miúpe para a complexidade e a beleza do mundo revelada por ambas. Portanto, isto o Carlo Rovelli, de facto, foi... É engraçado que foi a minha mãe que partilhou comigo esta reportagem na altura em que eu estava a escrever o prefácio e disse: olha, isto aqui é uma boa inspiração para tu escreveres o teu prefácio, sei que estás com alguma dificuldade e é muito difícil. Mas mais preocupa o céu. E portanto, toma lá o Carlo Rovelli para te inspirares. Deixa-me só dizer uma coisa sobre a questão, mais uma vez, ciência e poesia. Os românticos, no início do século XIX, erguem-se contra a ciência e dizem: isto avançou demais, pá. Avançou demais, e deve-se aos românticos o Fausto, do Goethe, aqueles perigos da ciência, o Frankenstein, tudo isso são coisas que estão entre nós. Mas o Goethe era um cientista à sua maneira. Muito interessante. É um cientista particular que não reconhecia os erros próprios. Ele contra o Newton errou claramente. E ele nunca reconheceu isso. Ele não percebia, olha, já agora o Newton e o Goethe é um bom exemplo, que ele nunca nunca conseguis perceber por causa do preconceito. Senso comum, se quisermos, eu não conseguia perceber que o vermelho, o verde, o azul, as cores todas do arco-íris pudessem resultar do branco. Que estivessem todas contidas no branco. Ele achava que ia ser um jogo de contrários, o branco e o preto a misturar. Portanto, ele fez uma teoria alternativa e claramente errada das cores. E de facto é mágico o que faz o Newton. Pega num prisma, pega na luz branca do Sol e faz o arco-íris. O Descartes já tinha tentado fazer com uma garrafa, mas ele tinha um prisma muito bom para fazer arco-íris. E o arco-íris ficou ao nosso alcance. Nós fazemos o arco-íris. Agora eu pergunto, será que por desmontarmos o arco-íris ele perdeu o seu encanto? Será que um cientista e um aprendiz de cientista ou qualquer pessoa que saiba o que é um arco-íris, que é a refração dos raios de sol nas gotas de chuva? Eu quando vejo sol, chuva, etc., eu fico lá, os meus olhos viram-se instantaneamente para o sítio onde espero
poder haver. E o espetáculo a meus olhos, é sempre, não é para eu saber física, que o espetáculo é maior ou menor. Um arco-íris é sempre um espetáculo. E para estarem atentos ao vosso próximo arco-íris, eu vou só acrescentar isto, que é científico, mas que mostra também que há qualquer coisa de poético no arco-íris. Vocês sabem que há poeta, mas a poesia caracteriza-se pela subjetividade, pela apreciação pessoal. Há alguma margem de apreciação de um texto poético. Pois o arco-íris, cada um tem o seu. Não estamos todos a ver o mesmo. Porquê? Porque a imagem forma-se para cada uma das pessoas. É por isso que as pontas do arco-íris, onde está supostamente o pote do tesouro, segundo a lenda, estão sempre exatamente à mesma distância, mesmo que a gente caminhe. Há um espetáculo onde caminhamos, o arco-íris vai convosco. O que significa que cada um de vós é sempre o centro do arco-íris. E o arco-íris, enfim, tem umas representações simbólicas muito grandes. É o Arco da Velha. Sabes porque é que se chama o Arco da Velha? Elucida-me. O Arco da Velha. O António quer saber do Arco da Velha. No Antigo Testamento, o Noé tem aquele dilúvio e salva toda a gente. E no fim, que são salvos, aparece um arco-íris. Ora bem, o arco-íris é um símbolo da aliança, da velha aliança que Deus celebrou nessa altura. Portanto, quando virem o arco-íris, é lembrar-se do Gênesis, que é uma lembrança que houve ali uma aliança entre os homens e Deus. E, portanto, tem esse aspecto mitológico, religioso, sagrado, mas é um fenómeno físico. Tem um aspecto poético e, portanto, os românticos. Eu percebo que eles se surgissem, não tenho nada contra isso. É bom perceber os limites da ciência, etc. Mas a ciência pode conviver com a poesia. E o nosso tempo continua a ser, infelizmente, um tempo em que continua a ciência e a poesia estar apartados, tirando esses pequenos, grandes comunicadores, pequenos, quer dizer, não são vozes que são muito, mas podemos estar atentos a esses. E vivemos num mundo especialmente perigoso. Daí a atualidade também de livros como este. Deixem-me trazer isto. O Carl Sagan, em 1996, quando ele morre, ele escreve um livro intitulado O Mundo Infestado de Demónios, a ciência como a luz na escuridão. O que é que ele quis dizer? Ele pressentiu que estamos num mundo, ele viu que estamos num mundo que era dominado pela ciência e pela tecnologia, mas era um mundo também onde a ignorância imperava. A ignorância, que é feia, imperava. E ele disse, esta mistura entre extremo poder dado pela ciência e tecnologia e extrema ignorância é uma mistura explosiva que nos vai arrebentar na cara. E se calhar é isso hoje que já estamos a assistir. Em breve vai haver uma eleição e eu espero que ele não tenha razão demais. Eu espero que não tenhamos um ignorante, digamos, num sítio que pode decidir, através naturalmente dos potenciais da ciência e da tecnologia, dos destinos do mundo. E isso é das... As pessoas queixam-se de muitas coisas, mas é das coisas piores que nos pode acontecer. A ignorância ao mais alto grau e isso está à vista. Portanto, vivemos num mundo em que é um paradoxo. Por um lado, a ciência é importante, domina toda a nossa vida, e por outro lado, a ignorância parece estar mais espalhada do que nunca. Nas eleições, a ignorância ainda ganha. Ou antes, nas eleições, ainda tem uma grande probabilidade de ganhar a democracia. Espero que ainda seja uma hipótese de recusar a ignorância. O tempo passa a correr, infelizmente estamos mesmo a chegar ao final desta conversa. E pegando também nesta... Se não te importares, eu vou acabar. Não, acabo. Felizmente temos de acabar este momento para passarmos às próximas secções, às próximas rubricas, e falar sobretudo desta questão. Acho que o capítulo mais fascinante do livro, e acho que estamos de acordo com isso, é o capítulo que casa a ciência com a poesia. Estamos fartos de falar disto. Se bem que o capítulo da ciência e da filosofia também é bastante provocatório para filósofos que estejam aqui nesta sala. Acho que é interessante, porque define muito bem as fronteiras e acho que é de uma clareza desarmante mesmo. Mas também não quero estar a fazer nenhum spoiler. Mas falando sobretudo da poesia, o meu avô faz bastantes analogias e metáforas e comparações ao longo deste livro. Pegando no exemplo do Chesterton, que era um autor que o meu avô adorava. Grande autor. Grande autor, é verdade.
que, entretanto... O autor do paradoxo. Exatamente. O homem do paradoxo. Junta duas coisas contrárias e faz sentido. Exatamente. Não é, e depois o meu avô também explora um pouco esta ideia dos paradoxos que são extraordinários, como, por exemplo, uma pessoa que diz eu nunca digo a verdade, não é? Ou seja, que uma pessoa diz eu nunca digo a verdade, será que ela está a dizer a verdade? Bom, é aquela... fica, de repente, o nosso cérebro parece que congela. E, portanto, o meu avô tem aqui uma citação muito bonita que diz assim: é neste sentido que dizemos que a linguagem poética é a linguagem por excelência, pois na sua precisão e exigência não admite a intrusão de quaisquer elementos que diminuam a sua intensidade. Um adjetivo a mais corrompe-a, uma desatenção desequilibra, uma dissonância pode destruí-la. O mesmo acontece com as teorias científicas, na plenitude do seu amadurecimento, em que não suportam qualquer ajustamento, só inteiras morrem, pois mal suportam remédios e correções. E, a obra de facto, poética comparada com uma teoria científica é dizer que aquilo faz sentido assim, mas se mudarmos qualquer coisa, o sentido pode-se perder. Embora eu diga que talvez o poema, se mudarmos qualquer coisa, pode falhar mais do que na ciência, porque a ciência, se virmos bem, as novas teorias têm de engolir, captar a essência do que estava. Portanto, tem de saber onde é que se faz o ajuste. Se fizer um ajuste num certo sítio, falha tudo. Mas tem de se fazer é esse o segredo da ciência. Fazer o ajuste onde a maior parte do que está faça sentido. Continua a fazer sentido. Portanto, não é meter o bebê e a água do banho, é mandar fora a água do banho e manter o bebê. E, portanto, a ciência é isso, é o ato de proteger o bebê. Nesse sentido, a ciência, sendo revolucionária, permanece algo conservador. Aqui tem um paradoxo que o César teria gostado. É revolucionária, mas a revolução tem de se fazer mantendo, digamos... Quer dizer, o Carl Sagan diz isso de uma maneira muito melhor e eu vou comunicar, prestando homenagem ao Carl Sagan. O Daniel Batista é o nosso Carl Sagan. E a homenagem é esta. A ciência é uma grande comparação. Na ciência temos de ter o cérebro suficientemente aberto, porque alguma coisa entra de fora, mas não tão aberto que nos caiam os miolos. É esse o equilíbrio difícil, e nós o que estamos a ver, muita gente com o cérebro tão aberto que lhe estão a cair os miolos. Com isto, dizer-se só que este livro é uma celebração, é uma apologia desta dimensão fantástica que é conhecer coisas. Conhecer coisas. Acho que toda a gente aqui tem uma certa curiosidade, ou seja, a curiosidade aqui é a ideia central. E espero que também leiam um livro com essa curiosidade que nos é inerente enquanto espécie. E desfrutem também das pérolas de sabedoria que o meu avô vai deixando no caminho, que é extraordinário. As citações, é impressionante como uma pessoa consegue criar um discurso super coerente e ir buscar citações aos recantos mais recônditos da nossa memória e isso tudo fazer sentido. E é o que torna este livro extraordinário, uma leitura tão fácil, mas tão fácil, que nos deixa completamente desarmados. E com isto terminamos a nossa exposição e passamos ao próximo... Deixam-nos desarmados, mas armados. Exato, desarmados e armados ao mesmo tempo. Que é o tal paradoxo. É isso mesmo, deixam-nos desarmados para com algum otimismo, não é? Ou seja, nós estamos a precisar de otimismo e este livro é sobretudo uma apologia do optimismo. Vamos ouvir, bora lá. E só para introduzir, isto é um clipe de um programa de meu avô, feito, se não estou em erro, já depois da Revolução. E portanto, 1987. Portanto, já foi bastante posterior. E, portanto, já é cor. Já é a cores, exatamente. E falo sobre, eu escolhi este clipe porque este excerto deste programa porque na verdade fala sobretudo desta questão da criatividade e da imaginação na ciência. Porque é que ela é tão importante? E portanto vamos ouvir esta história que o meu avô vai contar. Vai explicar com a voz dele. Claro. Maria, obrigado então.
tem sempre de falhar alguma coisa para ver que isto é feito por humanos. Se fosse feito por máquinas não falhava, isto é feito por humanos tudo. Mais alto, mais alto. O cabo está ligado? Eu vou-vos contar uma das minhas histórias favoritas. Evidentemente, como quase todas as histórias, esta tem uma moral. Uma moral que não é muito evidente, mas tem uma moral. O problema com os professores e com os pregadores é que, por vezes, quando querem alcançar fundo, usam um instrumento demasiado rombo e, portanto, em vez de penetrarem muito, causam estragos dispensáveis ou aborrecem o auditório. O que eu espero não aconteça desta vez. Um professor de Física passou um dia um dos exames, fez a seguinte pergunta: como é que, com um barómetro, conseguiria determinar a altura de um edifício? Um dos alunos respondeu de uma forma, digamos, um pouco original, e era exatamente a experiência que ele sugeriu que eu queria ilustrar agora. Disse o aluno: eu tenho um barómetro, ligo-lhe uma corda bastante comprida e depois salto para cima do edifício. Uma vez instalados no alto do edifício, o que há a fazer é baixar o barómetro ligado à corda até que ele chegue ao chão. E depois medir o comprimento da corda, desde a minha mão até lá abaixo, e este comprimento é evidentemente igual à altura do edifício. Bem, cá estamos novamente em baixo. O que aconteceu foi que o professor não gostou desta resposta e deu um 0 ao aluno. O aluno protestou, afirmando que a solução do problema estava correta, e foi nomeado um árbitro para a revisão das provas. O árbitro concedeu que o aluno tinha razão. No entanto, o que o professor de Física procurava era estabelecer qual é a base de conhecimentos em Física dos alunos e que, evidentemente, aquela resposta não era satisfatória. O árbitro propôs que o aluno fosse de novo examinado e, com alguma surpresa, o aluno concordou. E disse que se propunha, portanto... E, portanto, depois... Ele passou ou não? Calma. E, portanto, o que ele vai, no fundo, vamos passar esta parte à frente, que é muito longa. O aluno propõe um problema que, uma solução que, de facto, corresponde às expectativas, entre aspas, do professor, porque, de facto, é uma solução baseada na física, mas não utiliza o barómetro enquanto instrumento para determinar a altura do edifício. E, portanto, eles começam já a perceber que há ali qualquer coisa que o aluno quer transmitir e, portanto, deixam o aluno falar. O interesse das pessoas já era grande, porque o aluno dizia que tinha mais soluções para o problema. Por exemplo, dizia: o que é que eu tenho a fazer? Posso, por exemplo, medir qual é o diâmetro do barómetro e ir subindo pela escada que leva ao alto do edifício e ir marcando na parede, não é verdade? À medida que vou subindo, sucessivamente, a posição do barómetro, depois de contar o número de vezes que tenho marcado a altura do barómetro desde que parti até chegar ao alto do edifício, como sei o diâmetro do barómetro, sei a altura do edifício. Ou então, outra também muito mais simples, que se faz quando estamos no campo, o sol projeta a sombra do edifício
Eu meço cá embaixo o comprimento da sombra desde a base do edifício, pois nas mesmas condições coloco o barómetro, meço também o comprimento da sombra do barómetro, a relação do comprimento da sombra do edifício para o comprimento da sombra do barómetro é igual à relação entre a altura do edifício e o diâmetro do barómetro. Outra forma de determinar a altura do edifício com o barómetro. Mas ainda tenho uma outra, que é a melhor de todas, a mais simples. A mais simples? Interrogavam-se os professores. Pois, olha, eu vou ter, por exemplo, com a porteira. O edifício é novo, deve haver uma porteira ou um porteiro. Eu bato-lhe à porta e mostro-lhe o barómetro e pergunto-lhe: que tal? O que é que você acha? Não é um instrumento bonito? Ela possivelmente dirá: eu não estou interessado em comprar nada. Oh, minha senhora, meu caro senhor, não é para me comprar nada. Acha ou não este instrumento um instrumento bonito? Bem, lá bonito é. Pois então, dou-lhe se me disser qual a altura deste edifício. Temos aqui a expressão que um professor... Muito bom. Isto é que é física a sério. O episódio acaba como eu vou explicar qual é a solução do problema. Nós, portanto, como não temos tempo. Não é complicado, por amor de Deus. Assistimos as pessoas. Não é complicado, mas pronto. Depois avançamos para o seguinte. Obrigado. Conseguimos, não? Muito obrigada, Carlos. Obrigada a